primeira que eu queria destacar, presidente, foi o que aconteceu hoje à tarde aqui, que foi a indicação feita pelos líderes, inclusive do PMDB, das pessoas, dos senadores e senadoras que comporão a CPI da Previdência. Acho que isso já trará um diferencial ao processo de debate da reforma da Previdência no Senado Federal. Esta reforma que cada vez fica mais claro o seu conteúdo nefasto, cruel, injusto, sobre a vida dos trabalhadores brasileiros, especialmente das mulheres trabalhadoras deste país. Ouvi dizer que vão diminuir a idade exigida para as mulheres se aposentarem, de 65 para 62, como se isso fosse uma grande dádiva. O que não está dito e que é preciso ser compreendido é que as mulheres exigem condições iguais de trabalho, oportunidades iguais, salários iguais, fim do sistema de sobretrabalho que a mulher tem não remunerado em casa. E, para tanto, era necessário que os governos federal, estaduais, municipais investissem nos equipamentos indispensáveis para substituir a mão de obra gratuita da mulher no lar, inclusive da trabalhadora doméstica. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a reforma da Previdência hoje significa uma reforma cruel, uma reforma absurda, colocada como uma ameaça à vida do trabalhador brasileiro. Ela se inicia, portanto, no Senado com uma nova forma, que é a CPI da Previdência, e esperamos que ela possa contribuir para reverter esse processo de avaliação de uma reforma da Previdência que não responde ao interesse do povo. É claro que reformar a Previdência, corrigindo sempre os equívocos, os possíveis privilégios, tem que ser objeto de um governo no Brasil que tenha realmente interesse em fazer com que a Previdência corresponda à necessidade da melhoria da condição de vida do povo brasileiro, assegurando ao trabalhador e à trabalhadora a dignidade da sua velhice, no momento em que ele não tem mais condições de produzir com o mesmo nível de produtividade que tem no seu período jovem, no seu período principalmente no período de produtividade maior, mais larga, de sua capacidade de trabalho mais ativada. Eu quero, em primeiro momento, firmar aqui a minha posição de votar não à reforma da Previdência, que foi enviada para o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados, melhor dizendo, e que hoje penaliza, ameaça o trabalhador que se prepara para um grande processo de mobilização nacional, para dizer não à reforma trabalhista, para dizer não ao processo que nós vivemos de terceirização absurdo que passou pela Câmara dos Deputados e, finalmente, de dizer não à reforma da Previdência. É um movimento do dia 28, um movimento paredista nacional para dizer não a esta pauta nefasta aos interesses dos trabalhadores do nosso país. Pois não, cedo uma parte ao senador de luta, Paulo Paim. Senador Galício da Mata, eu não podia deixar de cumprimentar a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, pela sua história, que orgulha o povo da Bahia e o povo brasileiro. Eu, além de cumprimentá-la sobre o tema que Vossa Excelência trouxe à tribuna, reforma da Previdência e trabalhista. A reforma trabalhista, ontem, a Câmara rejeitou o requerimento de urgência. Mas fiquei um pouco preocupado, porque me parece que o Cunha fez história nesse Congresso. Sim. Que me disseram que hoje o presidente Rodrigo Maia
ia botar um outro requerimento de urgência para a matéria que foi derrotada ontem. É engraçado, né? O pessoal sai, está respondendo pelo que fez, e o atual presidente dá a impressão que, herdeiro da forma de atuar do Eduardo Cunha, me acaba querendo votar hoje o requerimento. Parece que não vai conseguir. Os deputados têm clareza que, no mínimo, deixem a comissão decidir. Se ganhar, ganhar, mas vão para o voto e cada um responda pela consequência dessas reformas. Que chegaram a botar um artigo lá na reforma da Previdência, vinculado com a reforma trabalhista, que vão dar anistia para os devedores da Previdência. Por isso que Vossa Excelência, de forma correta, vincula as duas reformas. Olha só, dizem que a Previdência está com déficit, e que bom que todos os partidos indicaram, e vamos debater esse tema, que aponta para dar anistia para os grandes devedores da Previdência. Por isso, Vossa Excelência está de parabéns, meus cumprimentos. Com certeza, essas reformas, como estão, não passarão. Oxalá as duas sejam retiradas e a gente possa discutir com equilíbrio, numa linha do bom senso, olhando e participando dos debates com a sociedade, como faremos na Bahia. Vossa Excelência mesmo tem uma grande audiência pública agora, que estou sabendo lá, e eu também voltarei à Bahia, se eu não me engano, ainda no mês de maio, para participar dos debates sobre a reforma da Previdência Trabalhista. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigada. O meu partido também debate esse tema com muita intensidade nesse momento. Nós tivemos ontem 19 votos contrários à reforma, ao requerimento de urgência. De urgência da trabalhista. 12 contras, portanto, uma posição amplamente contrária a esse posicionamento. O diretório do partido, a executiva do partido, mas antes disso o diretório também já se posicionou em relação à reforma da Previdência. E eu acho que esta questão, aquilo que no início os trabalhadores não tiveram a oportunidade de refletir, estão refletindo agora, estão compreendendo o quanto é perversa essas propostas de reformas para a sua vida. E essa oportunidade nós vamos ter de debater aqui também. E é impressionante, como Vossa Excelência falou, quando se trata de votar contra os interesses do povo, o regimento é rasgado. Um requerimento que foi negado ontem, se força a barra para se votar hoje com o mesmo teor, quando o regimento não permite que uma proposta possa retomar tão imediatamente para a votação. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência. Parabenizar Vossa Excelência, que é um símbolo da luta em defesa da Previdência neste país, do direito do trabalhador à Previdência, à aposentadoria digna. Vossa Excelência que fala disso, e eu sou testemunha, há mais de 20 anos atrás, quando nós estávamos na Constituinte, Vossa Excelência já tratava desse assunto. São mais de 26 anos em que Vossa Excelência acompanha o debate constituinte. Mesmo durante o governo do seu partido, pontuou sempre posições diferenciadas em relação ao próprio governo, mas nunca deixou de negociar, de se colocar como instrumento, como ferramenta do processo de negociação, para, ao final, conseguir sempre que posicionamentos fossem modificados na direção de atender melhor os interesses dos trabalhadores brasileiros. E agora nós estamos colocados nesta situação, quando o governo chega ao mínimo da sua popularidade, porque coloca reformas que não era possível colocar neste momento para a nação brasileira. Alguns dizem, em geral, todos eles não políticos, que o presidente da República devia aproveitar esse momento de dificuldade dele, de popularidade, para aí sim apresentar propostas que fossem duras. Uma compreensão absolutamente na direção contrária do que é o comportamento universal, mundial, mas absolutamente qualquer dirigente de um país, diante da reação popular a uma posição, ele, em geral, recua e negocia.
Só um pensamento culturalmente autoritário pode imaginar que a política seja um caminho que vai numa direção só, um caminho que o Executivo propõe e o Parlamento aprova sem mudanças, sem modificações, e a população, mesmo que seja ferindo os seus interesses, é obrigada a aceitar. Um exemplo disso, meu caro senador Paim, é agora. O Reino Unido vai antecipar em 3 anos as eleições daquele país. Em 3 anos, para discutir o Brexit, para discutir a saída do Reino Unido do mercado comum europeu. Ou seja, há uma crise de legitimidade do poder, porque uma posição tomada com tanta força na Constituição do mercado comum europeu, que, no entanto, via plebiscito, foi negada pela população. O governo caiu o gabinete, se constituiu um novo gabinete, e esse novo gabinete agora convoca novas eleições, dadas as contradições que estão vivendo no Reino Unido neste momento. Só no Brasil é que se pode imaginar um país de dimensão continental, com realidades tão díspares da população, quando a vida média da população do Sul é bastante diferente da do Norte e do Nordeste, que você pode empurrar goela abaixo da população medidas amargas, mais do que amargas, medida cruel, medida injusta sobre a cabeça do trabalhador brasileiro, para levá-lo a receber uma reforma dessa natureza de perversidade, e que ele simplesmente aceite, e que este Congresso aceite sem discussão, e que um presidente da República, que tem tantas fragilidades e vulnerabilidades, porque vindo de um processo de interrupção do mandato legitimamente eleito, ele se disponha a ir até o fim numa carreira despencada, sem nenhum limite, para levar adiante essa proposta. É claro que isso não é possível, é claro que é preciso levantar as vozes das consciências dos senhores e senhoras congressistas, é claro que é necessário a intermediação dos líderes do governo, dos líderes da oposição, porque o espaço de negociação é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o espaço de negociação dos interesses da sociedade. Não pode ser apenas o interesse dos empresários que vão ser atendidos. Os interesses dos trabalhadores, ainda que aqui representados minoritariamente, eles têm que ser levados em conta pelo Parlamento brasileiro. É essa que é a história e a necessidade de existência do Parlamento. Por isso é que venho ao lado disso, e vou dar uma parte ao senador, querido amigo João Alberto Capiberibe, que nós estamos também iniciando o debate sobre a reforma política e a reforma eleitoral. Nós não podemos enfrentar o momento que o Brasil está vivendo, de crise política das suas instituições, de crise da política, crise da participação política, sem dar respostas, como se nada tivesse acontecendo. Vamos discutir reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma de não sei o quê, e não tratamos dessa reforma essencial para o povo brasileiro, que é a reforma política eleitoral, se aproximando o ano de 2018, que é um ano, em tese, de eleições. Com uma parte, o senador... Senadora Lídice, Capi. Eu fiz questão de me levantar para referenciar as ideias que Vossa Excelência está compartilhando com todos nós e com a sociedade brasileira. Vossa Excelência tem inteira razão. O problema nosso é problema político. Nós estamos vivendo a maior crise política que já se estende por 3 anos. E nós aqui no Senado estamos imobilizados. O Parlamento está promovendo reformas
como se os responsáveis pela crise política fossem os trabalhadores, os pensionistas, os aposentados. Esses não têm absolutamente nada a ver com a crise. A crise é da representação política. Veja, nós temos ainda muito que aprender com a política dos países que lograram um grau de desenvolvimento, onde romperam com a pobreza, com a indigência. O melhor exemplo que eu poderia citar, e que Vossa Excelência acaba de citar, é o exemplo dos ingleses. Os ingleses estão mergulhados numa crise política provocada pela decisão popular feita pelo voto do cidadão de deixar a União Europeia. Fizeram um plebiscito e o povo inglês disse que não quer mais participar da União Europeia e o governo perdeu. E o governo perdeu e aí não teve mais alternativa que senão reconhecer a soberania do voto popular e convocar novas eleições imediatamente. As eleições estavam previstas para 2020 e vão acontecer em junho desse ano. É isso que as lideranças políticas do nosso país precisam perceber, e Vossa Excelência percebeu. É necessário uma tomada de posição, claro, para vencer essa crise. Olhe, quem tem autoridade para pôr um ponto final na crise é o povo brasileiro. Não tem ninguém capaz. Nós, cada vez, senhor presidente, que abre uma delação de alguém que está sendo investigada, atinge inúmeros representantes políticos do Congresso Nacional e de outras instâncias. Isso, evidentemente, é resultado de um sistema que apodreceu. Em vez da gente trabalhar para dar um basta e reconstruir ou fazer um sistema novo, o governo está preocupado, o Congresso está preocupado em fazer reforma da Previdência para punir trabalhadores, para punir idosos, para tirar direitos. Primeiro vamos fazer aquilo que a senhora está recomendando, a reforma política. E uma reforma política que reduza custos. Nós temos que acabar com as negociatas de eleições. As eleições viraram verdadeiros negócios fabulosos. Então, para acabar, é preciso ver o que eles fazem nos países deles. Como é que os ingleses fazem eleições lá? Como é que os franceses fazem eleições lá? Não tem custo. Os suecos, o custo é reduzido. Por que não imitar esses países naquilo que eles têm de melhor? Eu acho que esse tema a gente deveria torná-lo o tema de pauta dessa casa, daqui e da Câmara Federal, da Câmara também. Mas eles estão discutindo reforma da Previdência, reforma trabalhista, tentando atropelar, acelerar esse processo. Portanto, eu quero lhe parabenizar, somo com Vossa Excelência e fiz esse meu discurso de pé em homenagem a Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigada por sua generosidade. Eu vou terminar, mas voltando a dizer, o Congresso tem que dar respostas às crises concretas. E nós vivemos uma crise econômica, mas vivemos, antes desta crise econômica, uma crise política, que, como Vossa Excelência falou, já se vão 3 anos de decorrência dela. E não temos nenhuma só atitude que venha no sentido de debelar essa crise e apresentar um caminho para o povo brasileiro. Nós estamos discutindo pautas importantes, reforma da Previdência, reforma trabalhista, terceirização, o foro privilegiado, o debate sobre o abuso de poder da autoridade, mas nenhuma destas reformas dão o rumo para a saída da reforma política, do sistema político que nós vivemos. E nós encerramos um ciclo
de organização da política brasileira. E precisamos reiniciar o outro com coragem, sem nos amedrontarmos com a formação de opinião antecipada dos meios de comunicação ou de alguns meios de comunicação que decidem se o voto é distrital, não pode ser, se é aberto, tem que ser, se é fechado, é porque estão querendo se esconder. Ora, isso é um absurdo, e eu digo até uma ignorância. A ciência política analisa o voto aberto em lista fechada, o voto em lista aberta, assim como o voto distrital, como o voto de representação direta, como nós temos, de forma igual. E essas análises terão que ser feitas pelo Congresso Nacional, porque só o Congresso Nacional pode dar uma solução a essa questão, a não ser que tenhamos que fazer uma constituinte exclusiva, que é uma polêmica, mas uma constituinte para dar solução ao sistema político eleitoral do Brasil. Do jeito que está, repeti-lo é a pior coisa que pode acontecer no Brasil. Muito obrigada, senhor presidente.